quando chegou aquele momento, né? Aquele momento da gente polemizar. E como esse quadrinho, o jogo dos cenários de hoje, ele vai se portar, né? O jogo dos cenários hoje a gente vai analisar das 10 maiores, o top 10 de maiores contratações da história envolvendo jogadores brasileiros. Vão estar no comparativo com o Antony. O Antony, ele é a terceira maior contratação de um jogador brasileiro na história. Então, assim, a gente vai comparar valores, ele com vão ser 9 quadrinhos que a gente vai comparar 9 jogadores, né? O Antony está entre os 10, então ele ocupa uma vaga, que é a vaga do terceiro, e a gente vai comparar ele com o primeiro, segundo, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono nome dessa lista, começando pelo primeiro. E aí o primeiro é o brasileiro Neymar, o craque do PSG, né? O Neymar, que sai por uma bagatela por volta de R$1 bilhão quando vai para nas cifras da época, né? Mais de 1 bilhão e 200 quase, quando vai do Barcelona para o PSG em 2017. Para quem não lembra como foi, né? O Barcelona não queria vender o Neymar de forma alguma, recusou algumas propostas, o PSG chegou e pagou a multa do Neymar, que muita gente considerava quase impossível fazer, e o Neymar ele migrou para o PSG. Então, e aí eu quero já perguntar ao Matheus. Eu já vou dando minha opinião, tá, né? Pouco tempo, eu acho que o Neymar já sai como um dos melhores do mundo, já vinha de temporada seguida em alto nível, sendo fundamental em conquista da Champions League, então para mim eu acho que é pouco tempo esse daí. Mas para você, qual foi a melhor contratação na época? A gente não tá falando do pós-contratação, até porque a gente não tem o Antony, né, para comparar o que vai ser o Antony, o que vai deixar de ser o Antony no Manchester United, ou o que vai ser, pode ser o melhor do mundo, como pode flopar. A gente não tá comparando, a gente tá comparando no momento da contratação. No momento da contratação, da chegada do jogador ao time, da perspectiva que tinha, a comparação entre o Antony e o Neymar, Matheus? Não tem comparação nenhuma, né? O Antony está iniciando a carreira dele, e iniciando ainda mais na Europa, passou pelo Ajax, vai do Manchester, mas assim, a gente já pode ver que, assim, eu não sei se o Antony vai chegar a ser o Neymar. O Neymar, em forma, bem fisicamente, ele tem condições de brigar pela bola de ouro, se não for o melhor do mundo, ser o top 3 do mundo, né? Então, assim, Neymar é craque, gênio, tá na primeira prateleira do futebol mundial, enquanto ele está galgando o caminho dele. Não sei se chega ao patamar do Neymar. Tem muita qualidade, excelente jogador, mas não sei se chega ao patamar do Neymar, então nessa aí não tem nem discussão. Neymar foi melhor aí. Melhor, mais caro, né? Mais caro, 222 milhões de euros na época, assim, um valor exorbitante. Né? Exorbitante. Na segunda posição, né, dentre os atletas que a gente tem, só passar aqui, né, a figurinha, assim que o computador resolver passar aqui, é o Coutinho, tá? O segundo, já vou dando esse spoiler. Aqui deixa eu só esperar o computador retornar, né, para passar esse nome. Às vezes ele faz dessas travadinhas, né? Mas o segundo nome é o Coutinho, aí na tela para vocês. Felipe Coutinho foi contratado pelo Barcelona, né? E detalhe, né? O Coutinho, e acho que é importante até a gente frisar isso, o Coutinho ele é contratado pelo Barcelona na esteira do Neymar, né? O Neymar sai e o Barcelona precisa repor ali, vai atrás de Dembélé, vai atrás de Felipe Coutinho, contrata por preços exorbitantes também. O Coutinho chega ao Barcelona por 135 milhões de euros. É a segunda contratação mais cara envolvendo os brasileiros, não, mas contratação envolvendo brasileiros. E o Felipe Coutinho, ele chega, só para a gente contextualizar também, né? O Felipe Coutinho ele chega depois de uma ótima temporada pelo Liverpool, inclusive ele sai do Liverpool como um dos favoritos na época, a conquista da Champions League, deixa o Liverpool no meio do mata-mata para ir ao Barcelona, acaba caindo com o Barcelona naquela Champions, o Barcelona acaba caindo, né? E o Liverpool ele ruma até a final da competição. Então, assim, acaba sendo um tiro pela culatra do Coutinho, né? Essa transferência do Coutinho. Mas para você, no momento, analisando o momento da transferência, né? Quem chegava maior e quem era a melhor aposta na época, o Coutinho ou o Antony, Matheus? O Coutinho, com certeza. Até pelo que o Coutinho fez no Liverpool, né? Lembrar, assim, que se fosse o Coutinho da Inter de Milão pro Liverpool, eu realmente teria assim, alguma dúvida, né? Seria bem equilibrado. Porque o Antony chegou no Ajax, foi muito bem. O Coutinho, claro que assim, a Itália é muito mais competitiva que a Holanda, com todo respeito ao futebol holandês. Mas na Itália é mais competitivo, mas o Coutinho não foi bem na Inter de Milão, né? E aí quando ele vai pro Liverpool, ele explode na Europa, ele se consolida
e aí ele vai para o Barcelona. Então, o Coutinho no Liverpool indo para o Barcelona é melhor, uma opção melhor, né? E valeu tudo isso realmente. O Coutinho que vinha muito bem, não entregou tudo no Barcelona, mas para mim também é um dos melhores jogadores do mundo. Chuta bem com as duas pernas, chega na área, vai com certeza para a Copa do Mundo também. Então acho que o Coutinho foi melhor do que o Antony aí como contratação, e é mais um aí, né, o segundo mais caro, melhor e mais caro também que o Antony. Eu também fico com o Coutinho nesse comparativo, né? Muito pelo que o Coutinho era quando chega. O Coutinho ele já estava brilhando na Premier League, que é um contexto de futebol que a gente está imaginando se o Antony vai conseguir se adaptar a esse contexto de futebol. O Coutinho chega como um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Liverpool naquela temporada, né? O Coutinho tinha até a brincadeira, né? Que não existia tempo que o Coutinho cortava pro meio, né? Pra bater. O Coutinho jogando muita bola na época, nesse momento que o Matheus tem um pequeno acidente aí, tá voltando. Mas eu também fico com o Coutinho nessa. Acho que o Coutinho era a melhor escolha. Não se provou, né? Depois disso, a melhor escolha. Pelo menos não parece, pelo que o Antony pode gerar, não se provou ser a melhor escolha. Mas na época era tido como a melhor escolha. E passando, né, a gente vai para o terceiro, né? Para o terceiro da lista, quarto no caso das contratações mais caras envolvendo o brasileiro, que é o Neymar novamente, né? Quando o Neymar sai do Santos para o Barcelona, sai ali por volta de 88 milhões de euros. Maior contratação envolvendo um jogador brasileiro de todos os tempos, né? Assim, aliás, a maior contratação de um brasileiro, de um time brasileiro para sair, né, de saída do Brasil, é o Neymar, com 88 milhões, assim, muito à frente do segundo, Vinícius Júnior e o Rodrigo, com 45, 50 milhões ali. Então, assim, muita coisa, o Neymar tá à frente, né, nisso. E eu já vou deixar minha opinião dessa, né, começando. Eu acho que o Neymar era de fato a grande joia do futebol brasileiro, já conceituado na seleção brasileira, já consolidado, já destruindo em nível alto, já na Libertadores, na própria seleção sendo o principal jogador. Então, assim, quando o Neymar sai, ele já sai ele não sai mais como uma joia, né? Ele sai como uma realidade e, inclusive, sai com a perspectiva de ser o melhor do mundo a curto prazo, de rivalizar com o Messi e Cristiano Ronaldo. Então, acho que o Neymar ele já saía maior e ele já ia para ser o cara do time. Acabou não sendo no início, mas saía com essa projeção. Então, fico com o Neymar. E vamos escutar o Matheus e saber o que o Matheus acha dessa comparação. Não vou, acompanho o relator. O Neymar já saiu realmente consolidado, ganhou praticamente tudo com o Santos, faltou só o Brasileirão. Então o Neymar sai consolidado, coisa que o Antony está buscando ainda está buscando. Foi bem no São Paulo, foi bem no Ajax, né? O São Paulo está fazendo aí grandes, né? Tá conseguindo aí boas quantias, né? Por ter sido o clube formador tanto do Casemiro quanto do Antony. Quem deve estar feliz é o Daniel Alves, né? Tá bem feliz aí, né? Tá animado que vai receber em dia, que o dinheiro tá entrando na conta do São Paulo. Mas voltando aqui, eu acho que o Neymar realmente, como você falou, o Neymar saiu consolidado já como uma realidade, já como um craque de bola, gênio de bola, né? Que ia discutir na Europa, como realmente se consolidou. Falta ainda a Copa do Mundo e ele ser melhor do mundo, né? A Copa do Mundo tem grandes chances agora no Catar, né, a partir de novembro. O melhor do mundo eu não sei, mas assim, o Neymar é um grande jogador e quando ele saiu já consolidado, coisa que falta ao Antony, então eu vou ficar novamente pela segunda vez com o Neymar. E na sequência, né, continuando, o Arthur, né? O Arthur, quando ele sai do Barcelona para a Juventus, o Arthur sai por 76 milhões de euros, é a quinta maior contratação envolvendo brasileiros. E assim, nessa eu vou ficar com o Antony por um motivo. O Antony, ele chega no United com todo o background de ser uma das grandes estrelas da companhia, como eu falei, pelo que foi gasto, vindo de boas temporadas na Champions League, por exemplo, vindo de boa temporada na Holanda. E aí, só lembrar, né, o Arthur, quando ele chega à Juventus, ele tem um início avassalador no Barcelona, mas comparado inclusive com o Xavi, depois decai demais, inclusive não conseguindo mais ser utilizado de forma recorrente pelo Barcelona, e aí acaba em pouco tempo degringolando essa relação, inclusive com muitos torcedores do Barcelona reclamando que o Arthur não era tão profissional, né, no que diz respeito ao dia a dia. Então eu fico com o Antony nessa, acho que o Antony tem a melhor perspectiva, e aí o Arthur, gostava muito do futebol do Arthur, mas não se provou, inclusive na Juventus, né? Então assim, eu fico com o Antony nessa, esperar o que o Matheus fala. Enquanto o Matheus vai explicando para vocês quem ele fica nessa, eu vou só colocar o computador aqui no carregador antes que ele descarregue. Então pode falando, Matheus, para o que você acha dessa comparação.
Então, eu também vou ficar com o Antony nessa. Eu quando vi assim, o Arthur na lista das 12 maiores, não, top 12 das maiores contratações envolvendo brasileiros, eu pensei assim, mas o Arthur não aconteceu na Europa, né? Tive essa sensação. Então, vi o Arthur lá como a 5ª maior contratação. Ele começou muito bem no Barcelona, é um excelente jogador, gosto do estilo de futebol do Arthur, é um jogador, né, com clássico, joga de cabeça erguida, dá bons passes, chega no ataque, inicia a construção das jogadas, é um volante chamado volante moderno. Então, assim, gosto do futebol dele, mas ele começou bem no Barcelona, como o Guilherme lembrou, caiu muito, e na Juventus também ele não conseguiu render o esperado, né? Então, assim, a conclusão, a sensação que eu tenho é que ele não aconteceu na Europa, né? Às vezes volta para o futebol brasileiro e consegue, né, encaixar, consegue retomar o grande futebol que fez, né, que mostrou no Grêmio lá no 2015, 2016, 2017, né? Antes dele sair para o Barcelona. Então, assim, o Arthur não aconteceu, mas é um grande jogador. Mas, com contratação, acho que o Antony já foi até mais consolidado. Eu vou ficar com ele, tem um potencial de crescimento muito grande. Então, eu também vou ficar com o Antony nessa. O nosso Isaac, né, mandou aqui que para ele o Neymar, pela posição da época, estava falando do duelo anterior, né? Neymar saindo do Santos para o Barcelona e o Antony saindo do Ajax para o Manchester United. Então, agradecer ao nosso Isaac, ao nosso querido Isaac. Grande mandou Isaac. outra mensagem. Inclusive, antes de ir para a Juventus, teve uma atitude terrível. Depois que o Santiago expôs a entrevista coletiva sobre sua falta de verticalidade, que é o Arthur, ele se mostrou em determinado momento, né, no Barcelona, que causou mais ainda esse desgaste da relação. É incrível, né, como o Arthur ele é um dos maiores prospectos que o Brasil tinha, né, e não conseguiu se provar, né, não conseguiu ter a projeção que a gente esperava em nenhum momento na Europa, não é, Matheus? Exatamente. Eu tive, mas de cara, assim, olhei a foto do Arthur e falei, cara, não aconteceu na Europa. Como é que, né? E é um grande jogador, na minha opinião, eu gosto do futebol dele, mas não aconteceu, então nessa o Antony vai levar vantagem. Nessa aqui eu acho que é competência, né? Eu acho que porque, assim, é a melhor contratação, é o maior jogador, o maior volante do mundo, maior camisa 5 do mundo, assim, com certa distância para o segundo, consolidadíssimo na Europa, consolidadíssimo em todas as circunstâncias em que atuou, chegando mais barato ao United e com idade suficiente para entregar no mínimo 3, 4, 5 temporadas em altíssimo nível. Então, assim, acho que essa é poupa-tempo, vou até deixar para o Matheus falar, mas para mim é poupa-tempo geral, acho que com muita sobra, né? E o Casemiro, assim, é o pilar dessa reconstrução. Veio para ser esse pilar. Eu acho que até por isso também ele aceitou, topou um desafio gigantesco, hercúleo, né, de fazer o Manchester United retomar os bons tempos, voltar a vencer a Premier League, voltar a conquistar a Champions. O Manchester não conquista a Champions há 14 anos. E o Campeonato Inglês e a Premier League vão completar 10 anos, né? Desde 2013. Então, assim, vem para ser esse pilar, tem experiência, é consolidado. Então, assim, veio do Real Madrid já consolidado como craque, né? Vai disputar a Copa do Mundo como líder da seleção brasileira, como você bem falou, o melhor volante do mundo. Então, assim, não dá nem para comparar, fica difícil até comparar com o Antony. Então, vai aí o Casemiro realmente. O Casemiro, sim, valeria 100 milhões de euros. E a próxima, cara, é aquilo, vai ficar difícil para o Antony de novo, né? Porque a próxima que a nossa produção preparou é este cara aí. Kaká saindo com 65 milhões de euros, o Kaká deixava em 2009 o Milan para ir jogar no Real Madrid, que era a nova era dos Galácticos, né? Era o começo do time que conquistaria a Europa várias e várias vezes. O Kaká ele não se prova tanto no Real Madrid, né? Até começa bem, mas muitas lesões atrapalham esse caminho. Mas como a gente está analisando a chegada, né, do Kaká, é bom lembrar, o Kaká ele chega, o Kaká já era melhor do mundo, já tinha destruído 2 Champions League, um ido à final e perdido, e a outra vencido o Liverpool, sendo o melhor jogador, inclusive destruindo o Manchester numa partida assim, absurdo que o Kaká faz no Trafford, naquelas partidas que ficam marcadas para sempre na história de qualquer jogador, inclusive marcando um gol. Que o que ele faz com o Fernando Vidic naquele lance desculpa o palavreado, mas é putaria o que ele faz naquele lance. Ele, pra quem não lembra do lance, é uma bola que ele é lançado, ele domina e ele dá um toquezinho de cabeça, tirando dos dois, os dois se trombam, caem. Assim, o Kaká tirou os dois pra nada naquele lance, dá um tapinha na saída do Van der Sar, sem chance pro Van der Sar, um gol antológico.
Só você tá Kaká ou Brayford de atuação e assiste uma atuação do Kaká. É uma das coisas mais incríveis que o jogador já produziu em campo de futebol e um jogo tão decisivo de Champions League. Então, assim, acho que quando o Real traz o Kaká e traz o Cristiano Ronaldo, o Real dá um recado, inclusive muito forte ao Barcelona, que vinha dominando a Espanha, que é, cara, aqui quem vai mandar sou eu. Não acontece, né, a curto prazo, mas eu acho que no momento da transferência, eu acho que pouco tempo o Kaká era um fenômeno e, como já disse, né, vinha do melhor do mundo. Então, assim, acho que não tem nem comparação. Esperar o que o Matheus tinha a dizer sobre isso também. Eu também acho que não tem comparação. O Kaká foi um dos melhores que eu vi jogar, um dos melhores desse século. O Kaká, qualquer lista que se passa, vai ter o nome do Kaká e ele sai, né, do Milan pro Real Madrid como o melhor jogador do mundo. Então, assim, não tem nem comparação. Realmente, quem viu o Kaká jogando naquele Milan, né, do Milan do Ancelotti, atual campeão da Europa, foi bicampeão com aquele Milan, era um timaço, uma máquina de jogar futebol. E o Kaká também foi responsável pelo Milan se vingar também do Liverpool, né? Perdeu a final de 2005, foi campeão em 2007 em cima do Liverpool. Então o Kaká ajudou o Milan a superar esse trauma aí, o trauma de 2005. Conquistou vários títulos ali, foi importante. Então merece realmente um grande destaque. Qualquer lista se faz dos grandes craques e gênios do futebol mundial. Não rendeu no Real Madrid, sofreu com lesões, mas pelo que fez no Milan. E a transferência a análise em cima dessa transferência. Milan pro Real Madrid, então eu vou ficar com o Kaká nessa. Só lembrando, né? Porque assim, muita gente, dos jovens fãs de futebol, né? Dos novos fãs de futebol, muitas vezes ficam com a imagem do Kaká após Real Madrid, né? Que é um Kaká que passa a conviver muito com lesões, passa a não ter. Porque assim, o que marca o Kaká, na história do Kaká no futebol, além do seu talento, o Kaká era um jogador extremamente explosivo, né? O Kaká era um jogador extremamente rápido, extremamente explosivo, com um drible em velocidade que era muito marcante, uma chegada muito boa na frente. Só que aí, com as lesões foi caindo um pouco disso. O Kaká teve algumas lesões de pubis, de algumas coisas que foram tirando esse ímpeto do Kaká. E aí quem viu só o final da carreira do Kaká fica com a impressão que o Kaká não era isso tudo. Basta lembrar, o Kaká ele chega ali em 2002, 2003 no Milan, e era um Milan que tinha o Rivaldo como grande craque, e o Kaká banca o Rivaldo em determinado momento daquela passagem. O Kaká de 2004 ali já intocável no Milan, inclusive faz uma, se não me engano, semifinal, quartas de final. Peço até desculpa se eu estiver enganado, se a memória falhar, mas contra o La Coruña, né, contra o Deportivo La Coruña no San Siro, que o Milan, atual campeão da Champions, faz 4-1 no San Siro. O Kaká faz dois belos gols. No retorno, toma a virada ali, toma 4-0 do Deportivo La Coruña e é eliminado daquela fase da competição. Foi um resultado surpreendente, um dos mais surpreendentes da história da Champions League, né? E já vai para o Mundial de 2006 como um dos grandes nomes do futebol mundial, fazendo parte ali do que seria o quarteto mágico, né, do Brasil naquela Copa. E a partir de 2006 vai crescendo, leva o Milan à final e ao título da Champions League de 2007, é melhor do mundo em 2007, na temporada seguinte. Então, assim, o Kaká era gigantesco, tá? E quando o Matheus fala que o Kaká foi um dos melhores jogadores desse século, não é da boca para fora. O Kaká foi de fato gigantesco. Para quem não lembra, este era o tamanho do Kaká na época. O Kaká que chega ao Real Madrid e chega em contratação junto ao Cristiano, e muitas vezes a gente pegou em debate para saber quem era a melhor contratação, se o Cristiano Ronaldo ou o Kaká. Então, assim, mostra o tamanho do Kaká, né, Matheus, naquela época. Exatamente, o Kaká era quem viu assim, o Kaká, e a gente vinha assim, final dos anos 90, início dos anos 2000, com qualidade técnica incrível, de grandes times, né? Tem esse Milan, tem o Real Madrid dos Galácticos, tem o Barcelona do Rijkaard também, com o Beto, o Iniesta, Xavi, o Messi ainda garotinho, o Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, eram grandes times. A Juventus também, que foi vice da Champions de 2003, era um timaço, assim, uma qualidade técnica incrível no futebol europeu. E a gente vê o tamanho do Kaká. O Kaká foi muito importante, liderou o Milan em várias oportunidades. Eu destaco principalmente o título europeu de 2007, que o fez ser o melhor jogador do mundo também naquela temporada. Então, assim, foi o último brasileiro a ser o melhor do mundo, né, antes do domínio de Messi e Cristiano Ronaldo. Então, assim, você vê o tamanho do Kaká e o quanto ele foi importante, né, para o futebol brasileiro, para o futebol mundial. É até importante lembrar que naquela eleição do melhor do mundo do Kaká, tá na mesma prateleira dele o Cristiano e o Messi, tá? Naquela mesma edição.
estão eles ali nas prateleiras, então assim, é gigantesca a história do Kaká. Mas vamos seguir em frente com o nosso jogo de cenário, lutando cara a cara, Antony e Alisson, né? O Alisson também, para quem não lembra, sai por uma bagatela pesada. Cara, do livro da Roma pro Liverpool, né, 62 milhões de euros na época, que é um preço muito alto, principalmente para um goleiro, né? Goleiros não tendem a ser tão caros. Jogadores de defesa, né, não tendem a ser tão caros, o que mostra também muito do que o Liverpool precisava naquela época, né? O Liverpool vinha de uma tragédia, né, no gol naquela final da Champions League, quando o Karius... Cara, o que o Karius fez ali não dá nem pra não contar, tem explicação, né? Não dá. Entrega um título ao Real Madrid, Champions League. E detalhe, o Karius vinha fazendo uma boa Champions até aquele jogo, né? Naquele jogo foi o apogeu. Inclusive, o Karius não consegue mais jogar, mas aqui também pode ter acontecido algum problema de cara, caiu muito o ânimo, né? Caiu muito tudo. O Karius não consegue mais chegar a um alto nível. Então, assim, por esses fatores, eu vou ficar com o Alisson nessa, porque o Alisson, para mim, chegava para resolver um problema, que o Antony chega no Manchester para ser uma peça a mais, né? Para ser um jogador que talvez vire esse atleta que a gente tanto espera que ele vire. O Alisson chega como resolvedor de um problema. O Liverpool não tinha um goleiro naquela época, ele chega para ser titular, para ser dono da posição e para, de fato, tomar conta ali por anos e anos, como de fato aconteceu. E o Alisson já vinha de uma ótima temporada pela Roma também, assim, testado em Champions, testado no próprio campeonato italiano, que é um nível máximo do holandês. Então nessa eu vou ficar com o Alisson. Não sei o que o Matheus acha dessa, porque essa é o tanto quanto polêmica até. Não, eu vou ficar com o Alisson também, não tem discussão. O Alisson, na minha opinião, briga sempre com o Courtois, né, para ser o melhor goleiro do mundo. Eu coloco o Ederson também nessa briga aí, na minha opinião, são os 3 melhores goleiros do mundo. O Courtois nessa temporada, pela Champions que fez, foi o melhor, isso aí não tem discussão, mas o Alisson está sempre na briga, é um dos melhores do mundo, né, tecnicamente impecável. Todo goleiro comete falhas, mas assim, o Alisson para mim é excelente, o Brasil está muito bem servido no gol e ele realmente resolveu, né? Assumiu a titularidade, resolveu, passou segurança, já fez até gol com a camisa do Liverpool, é idolatrado pelos torcedores do Liverpool. Então, assim, para mim não tem nem comparação. Ele já saiu com um grande potencial, né? Já titular do Internacional. Então, na minha opinião, eu vou ficar com o Alisson aí, ao invés do Antony também. O Antony, coitado, vai ficar difícil para ele aí, só tem craque nessa lista, ele tá levando muita desvantagem. Mas acho que ele vai ganhar o próximo, tá? Então já vou adiantar, inclusive, que nesse aqui não entra com alguma sobra por o seguinte motivo. Eu acho que na época em que os dois são contratados, o Oscar era mais jogador que o Antony. Eu acho que o Oscar era mais jogador que o Antony, já tinha sido provado e testado em Champions League em alto nível, né? Na Premier League pelo Chelsea, era um dos principais jogadores do Chelsea na época. Mas, cara, queira ou que não queira, é uma saída pro futebol chinês, né? É uma saída que o cara tá indo se esconder do futebol. Claro, vai ganhar seus milhões e milhões, mas tá saindo para um futebol irrelevante, tá saindo para um futebol que, com todo respeito, ninguém se importa com a liga chinesa, e tá saindo para se esconder na Europa. Tanto é que após isso, o Oscar desaparece da lista da seleção brasileira, né? Desaparece, quase voltou pro Flamengo agora, né? Ficou a um triz ali de retornar ao Flamengo, do futebol brasileiro, mas assim, acho que ganhou absurdos, né? Para quem não lembra, o salário do Oscar na China é algo em torno de 11 milhões por mês. Então, assim, é um absurdo, né? Mas mesmo assim, cara, eu acho que não tem muito o que fazer. Você vai para a China, por mais que você tivesse um momento maior, né? Mas você tá indo para a China e você tá saindo para um futebol irrelevante, enquanto o outro tá vindo como uma aposta para o melhor futebol do mundo hoje. Então, eu vou ficar com o Antony nessa, com algumas sobras por causa disso. Não por causa do jogador, mas por causa do que envolve a transferência como um todo. Não sei o que você acha, Matheus. Eu acho que assim, o futebol chinês cresceu, mas assim, para a carreira de qualquer jogador é uma queda, né? Na minha opinião, é uma queda. Não é demérito jogar na China, mas representa uma queda. O jogador fica escondido. Tanto é, como você bem lembrou, Gary, que o Oscar sumiu das convocações da seleção brasileira, né? Porque fica escondido, não tem a mesma qualidade que uma Premier League, como ele jogava no Chelsea, não tem a mesma qualidade nem que o futebol brasileiro. Tem muito dinheiro, fez a sua independência, seu pé de meia, com todo direito, é idolatrado lá na China, mas ficou escondido aí nessa. O Antony, na minha opinião, faz um caminho melhor, né? Saiu do Ajax, foi pro Manchester United. Para ele, e principalmente para ele, foi a melhor escolha. Vai para um dos grandes clubes do mundo ali, no top 5 ali,
dos maiores do mundo, talvez só perca ali para o Real Madrid, como o maior clube do mundo, e aí ele tem muito a ganhar na carreira. O Manchester, na minha opinião, pagou caro, mas para ele é muito bom. Se der certo, então ele ganha uma projeção maior ainda na carreira. Já o Oscar, quando vai ao futebol chinês, acabou optando por ganhar, ter independência financeira, mas acabar esquecido das convocações da seleção brasileira e disputar as próximas Copas, né, depois de 2014. Então também eu vou ficar com o Antony nessa. E finalizando nossa lista, né, nós já estamos com o tempo um pouquinho apertado, então nós vamos para aquela disputa que exigiu um pouco de liberdade poética. Por quê? O Paquetá, a transferência dele pode chegar e deve chegar a 60 milhões de euros. 62 milhões de euros. Com os gatilhos de contratação, né? Como a do Antony pode chegar a 100 milhões. Se você for no número frio no frio da caneta, né? O Fred foi por 59 milhões e estaria à frente. Mas como a gente sabe que os gatilhos são muito fáceis, e como são dois jogadores chegando na Premier League nesse momento, a gente resolveu que o Paquetá, podendo chegar a 61 milhões, deveria ocupar essa vaga de 10ª contratação. Então a gente vai comparar o Paquetá e o Antony, e aí vai ser polêmico. Eu vou deixar até o Matheus completar, porque eu tenho uma opinião tanto quanto polêmica quanto a essa contratação. Então, Matheus, a gente caminhar para o fim, né, encerrar, né, o que é que você acha dessa contratação? Qual foi a melhor? Jogador por jogador, acho que o Paquetá é mais jogador, um jogador que chega no ataque, que compõe também o sistema defensivo, sabe jogar como segundo volante, acho mais completo do Antony. Mas como condução de carreira, como escolha, o United é maior do que o West Ham. Claro que eu acredito que o Paquetá, em algum momento, ele vai chegar a um grande clube inglês, ou vai voltar para a Itália, vai jogar num Bayern de Munique. Em algum momento ele vai bater num grande time da Europa, um gigante. Mas hoje, como contratação, eu escolheria ali o Antony, até por ele ter ido também para o Manchester United também. Eu acho que o Paquetá, claro, vai ter um impacto até maior do que o Antony o Paquetá no West Ham vai ter um impacto maior do que o Antony no United. Mas assim, pela gestão de carreira, por toda a situação, potencial de crescimento, acho que o passo dado pelo Antony é melhor, assim, maior. Então eu vou escolher por esses motivos. E por esse motivo que você citou, eu vou ficar com o Paquetá. E por isso que eu falei que ia ser com tanta polêmica. A única divergência que eu e o Matheus vamos ter aqui durante esse jogo dos cenários. Por que eu vou ficar com o Paquetá? Eu acho que o Paquetá está indo para um cenário menos hostil, ele está indo para um cenário de menos pressão, e eu acho que o Paquetá é um jogador que tem características que eles se complementam mais com a Premier League. E aí eu vou trazer até o que o Van Basten falou, que a gente debateu aqui. O Van Basten falou que o Antony ele tem algumas características que são ruins para a Premier League, que não é de um jogador que está completo, né, maduro, que é o Antony perde muita bola, e isso é verdade. O Antony é um jogador de muito 1 contra 1 e perder muito essa bola. Claro, toda vez que ele passa, ele gera situações de gols, de perigo, mas ele perde demais essa bola, e isso pode ser potencializado em um futebol tão mais forte, de um contra-ataque tão mais veloz e de equipes tão mais parelhas como a Premier League, né? A gente sabe que no Ajax, essas bolas muitas vezes são neutralizadas porque os outros times holandeses não têm tanta força. Na Premier League isso pode ser muito castigado. Outro fator do Antony é que o Antony ele não é bom defensivamente. Eu acho que inclusive a maior falha do jogo do Antony é a recomposição defensiva do Antony, que até faz sombra, mas não é um jogador que tem uma pegada de marcação. E esse ponto inglês, ele precisa ter no futebol inglês essa pegada de marcação, porque é um futebol que exige muito essa dinâmica dos pontos de área a área, de fechar espaço, e eu acho que o Antony falta muito isso a ele, e em muitos momentos pode ser bem explorado pelos adversários. O Paquetá já não tem essas questões. O Paquetá é um jogador que cuida muito bem da bola, que tem um excelente passe longo, tem um contra um tão forte, um pouco menos forte que o do Antony, mas tão bom quanto assim, no que trata o desafio contra outro marcador. E o Paquetá ele tem um jogo área a área e de preenchimento de vários locais no meio campo, que é extremamente interessante para um cenário como o da Premier League. Então eu acho que por isso, pelo menor preço, por estar chegando em um cenário de menos pressão, por estar chegando em um cenário que ele é o dono de fato ali, chega para ser o dono do meio campo, não tem ninguém com as características do Paquetá ali, ser um jogador mais raro inclusive do que o Antony, né, se você pegar características para achar. E porque, como você falou, eu acho que o West Ham vai servir de um trampolim muito bom para o Paquetá. Eu acho que o Paquetá chega no West Ham
com uma missão menor que o Antony, que vai sofrer muita pressão desse Manchester United estar em uma fase. O Paquetá chega para ser a estrela da companhia ali. E acho que o Paquetá, ele tende a 6 meses, 1 ano, o Paquetá dá esse salto do West Ham para outro clube. Inclusive, deixo até aqui a opinião, acho que o Paquetá vai acabar saindo do West Ham para outro gigante inglês por um preço maior que o do Antony. E aí a gente vai ter que revisitar essa discussão, porque eu acho que a venda de um time inglês para outro tende geralmente a ser mais caro, né, os preços. Eu acho que o Paquetá, por esses motivos, eu acho que o Paquetá uma aposta melhor que o Antony nesse momento. Mas, claro, deixando claro, como você, o Matheus, cansou de salientar, o Antony é um cracaço do futebol, tá? Eu sou muito fã do futebol do Antony, acho o Antony um cracaço. A gente está analisando aqui o momento que chegam e qual a expectativa neste momento para os jogadores. Então, assim a gente finaliza, né, esta quadra, esse jogo dos cenários